Olá, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse ATPC da Educação Especial. Hoje falaremos aí exclusivamente sobre a avaliação inicial dos estudantes com deficiência intelectual. Para quem não me conhece, eu sou a Gediane Xavier, sou a PCNP de Educação Especial aqui da Diretoria de Ensino de Piracicaba, tá bom? Nosso objetivo aqui hoje, é subsidiar a elaboração do documento, que é a avaliação inicial, o famoso anexo 1, tá? Considerando aí o roteiro apresentado na instrução CEGEP. Então, compreender a importância desse documento, para os alunos que são atendidos aí pela educação especial, tá? E estabelecer relações entre a avaliação inicial e o desenvolvimento das atividades. Vamos lá. Então, a educação especial, ela é uma modalidade de ensino e a educação inclusiva, ela pensa em todos os estudantes, tanto aqueles que fazem parte da sala de recurso, quanto aqueles alunos que não são público-alvo da sala de recurso, que não são elegíveis para a sala de recurso, mas eles também necessitam aí de apoios, que são os transtornos, os distúrbios de aprendizagem, tá bom? Então, essa é a diferença entre educação especial e educação inclusiva, onde pensa em todos os estudantes. Vamos lá, a nomenclatura certinha. Pessoa com deficiência, tá? Então, não devemos pronunciar aluno especial, aluno portador de necessidades especiais, de necessidades especiais. Então, devemos ficar atento a essas nomenclaturas, No caso de deficiência auditiva ou surdo, e não surdo-mudo. Acessibilidade curricular e não atividade diferente. Você vê o professor falando lá, bom, vou preparar uma atividade diferente para aquele aluno especial, Então, vamos ajudá-los, na formação, na compreensão dessas nomenclaturas, tá bom? Nesses termos corretos a ser pronunciados, Porque é bem comum vermos essas pronúncias, tal, mas vamos ajudando a escola, vamos ajudando a equipe para que a gente comece a falar, desde pronunciar até ao trabalhar com os alunos, a fazer as adaptações e tudo mais. Muito bem, então, vamos lá. Avaliação inicial, anexo 1. É bem importante a gente conversar sobre essa avaliação, sobre esse anexo 1. Então, a primeira coisa, que é muito importante, esse anexo, ele é feito logo no início, já na matrícula, no ato da matrícula do aluno na sala de recursos, tá? Então, ou se você atribuiu aula recentemente nessa escola, no início do ano, porque muda muito, tem uma rotatividade grande de professores, que esse ano eu estou nessa escola, o ano que vem posso não estar, pego na atribuição, acaba pegando outras escolas, enfim. Então, o importante nós sabemos que o anexo 1, a avaliação inicial, que é esse documento aqui que nós vamos tratar hoje, ele esteja pronto, logo no início do ano. Não pode, de maneira alguma, chegar lá no segundo bimestre e ainda não ter esse documento pronto, tá bom? Então, ali no máximo, fim de março, início de abril, no máximo, esses documentos já têm que estar em poder da escola, Estar pronto, avisa a coordenação, fala, combina como que vai ser entregue, vai ser no Drive,
né? Vai ficar, porque uma cópia necessariamente precisa ficar ali no prontuário do aluno, tá? Porque eu tenho visto muita escola que consegue se organizar com o Drive, daí a gente precisa já faz a impressão e já coloca no prontuário do aluno lá na secretaria, porque é essencial. Inclusive tem uma rede falando isso, né? Que seria muito interessante, é importante que no prontuário dos alunos tenha o laudo, o anexo 1 e o anexo 2, né? Então, o anexo 3, até você, como ele é bastante, então até tudo bem ficar no Drive. Mas esses documentos, como ele é né, de cunho oficial, ele é importantíssimo para os alunos, que contém todas as informações deles nesse documento, então é bom que fique no prontuário da secretaria, tá? Porque se a supervisão chega, né, a gente passa pelas escolas, precisa verificar esse documento, mas a professora não está na sala de recursos, está fechada, outra no Drive, não tem como imprimir, não sei o quê. Então, né, terminou, concluiu, coloca no prontuário e fica tudo certinho, não é mesmo? Outro ponto, eu vejo muito nas salas de recurso trabalhando a questão de folhinhas, de caderno, né? Folhinhas, caderno, atividades, e eu tenho visto algumas atividades assim, português, matemática, geografia, história, ciência, inglês, né? Então, na sala de recurso, o que acabou tendo um certo entendimento entre alguns professores, entre algumas escolas, que a sala de recurso é um tipo de um reforço, né? Então, e não. Então, a sala de recurso ela não é um reforço escolar, tá? Mas o que é trabalhado na sala de recurso? Como que é feito o trabalho da sala de recursos, tá? Então, ainda tem professores, tem escolas que têm dúvidas sobre isso, tá? Agora, temos poucas escolas que ainda não têm a sala de recursos ou o itinerante, mas estamos ampliando, né, bastante para que todos tenham esse atendimento, para que todos façam parte, tá? Então, vocês, dentro do anexo 1, dentro da instrução CEGEB, ele já lista, dentro da definição do que é, né, da deficiência intelectual, ele já dá as 10 habilidades do comportamento adaptativo. Então, na deficiência intelectual, são considerados que dentro 10 habilidades do comportamento adaptativo. E dentro dessas 10, a deficiência intelectual vai apresentar algumas dessas, um comprometimento maior em alguma dessas habilidades, tá? Por isso que eu falei no início, que eu vejo trabalhando as folhinhas, as disciplinas, os componentes curriculares, né, geografia, história, português, enfim, mas já está posto para nós, né, na instrução, em legislação, tudo, o que é trabalhado na sala de recurso, quais habilidades eu vou trabalhar na sala de recurso, e elas são totalmente diferentes daquela da sala de aula, né, do português, da matemática, da história, da geografia. É claro que se o aluno não é alfabetizado, se o aluno tem dificuldade em matemática, vamos auxiliá-lo sim na sala de recurso para que ele avance, para que ele se desenvolva, né, em todas essas questões. Mas não podemos esquecer dessas 10 habilidades aqui que já estão listadas, que é o que se deve trabalhar na sala de recurso. Tanto que essas habilidades aqui, elas nos levam, nos remetem a trabalhar questões práticas, né? Então, por exemplo, em comunicação, eu consigo trabalhar, eu consigo ajudar português, matemática, certo? Então, dependendo da atividade que eu vou fazer, né, preparar uma atividade prática, qual habilidade isso aqui que o meu estudante tem, né, dificuldade? Dentro de uma atividade prática, eu consigo ajudar português, eu consigo ajudar matemática, né? Na comunicação ali, ó, numa elaboração, numa história em quadrinhos, numa contação de história, eu vou conseguir trabalhar textos, interpretação de texto, vou conseguir trabalhar questões de matemática também, fazer uma receita,
né? Vamos elaborar uma receita. Vou conseguir trabalhar cálculos com esse aluno, né? Tanto o português quanto a matemática. Então, a sala de recurso, ela foca muito em atividades práticas, né? Em atividades concretas para esse estudante. Tá? Então, se eu vou fazer, o aluno tem dificuldade com cálculo, com matemática, eu vou trabalhar mercadinho, mas de uma forma prática, tá? Então, vamos assim, nos atentar a essas questões, né? Pensa aí com vocês, que tipo de aula que vocês prepararam para o estudante de vocês amanhã? Né? Amanhã eu vou atender o fulano. Então, a minha aula está pautada dentro de qual dessas habilidades aqui que vocês estão vendo aí? Né? O que você identificou lá no anexo 1? Então, para você atender ele amanhã, você tem que estar pronto o anexo 1 e o anexo 2, tá? Porque a sua aula de amanhã, ela vai estar embasada no anexo 2, lá no plano de atendimento individual. Então, o que você vai dar para ele amanhã, né? Ele está contemplado no anexo 1, aquela necessidade? Está contemplada a sua atividade no anexo 2, lá no plano de atendimento? Porque o plano de atendimento é o seu, basicamente, o seu plano de aula, como se fosse. Então, você vai olhar para o plano e aplicar a sua aula, né? Então, eu fiz o plano em cima do anexo 1, tá? Então, está bem especificado aqui qual defasagem ele tem, o que ele precisa desenvolver. Então, pense aí, se na avaliação do aluno de vocês, que vocês fizeram o anexo 1, se está bem detalhado essas questões, né? Então, aqui, ó, no caso de comunicação, vamos pegar alguns exemplos, né? Habilidades para compreender e expressar informações por meio de comportamentos simbólicos ou não simbólicos. Então, o estudante ele pode apresentar aí a comunicação por mensagens, né? Pode ser verbal, gestual, expressão facial, corporal, né? A elaboração de frases. Então, como que esse aluno está? Ele tem clareza, ele tem coerência, ele tem compreensão de resposta, ele tem a adequação do discurso dele, como que está? Então, através disso que vocês vão avaliar, que tipo de atividade vocês vão utilizar para avaliar essa questão? Né? Então, se vocês percebem que o aluno tem dificuldade, mas quais atividades vocês utilizam para avaliar a comunicação? Tá? Então, vamos, por exemplo, contar histórias, verificar se o estudante consegue recontá-las. Então, você vai conseguir analisar outras questões também em cima dessa atividade, né? Questões de memória, sequência, entre outras questões que vocês podem elencar no momento e perceber que há necessidade. Utilização de recursos tecnológicos, computador, celular, tablet, né? Pode utilizar filmes, podcasts, então, ir fazendo perguntas para o aluno, se ele consegue responder adequadamente, se ele consegue colocar aí um início, meio e fim, tá? Então, é necessário que vocês se atentem para esses tópicos, né, para essas avaliações, e qual tipo de atividade, qual tipo de estratégia que vocês vão utilizar, tá bom? Na questão do autocuidado, no item 2, né? Então, a independência, autonomia em relação à higiene pessoal, né? Apesar de vocês conseguirem as informações com os responsáveis na hora da entrevista, vocês vão perguntar tudo isso, porque depois eu vou entrar aqui no site, eu vou mostrar para vocês, né, para quem ainda não conhece, para quem já conhece fica um pouco, né, repetitivo, mas temos bastante professor novo chegando, então vamos mostrar desde o início para todo mundo, né? Então depois eu mostro lá a carinha para vocês. A gente tem um roteirinho a seguir. Então, no autocuidado aqui, vocês vão conversar com a mãe, vocês vão fazer a entrevista, vão coletar essas informações, esses dados, mas vocês podem também avaliar esse aluno lá na escola, né? Na hora do lanche.
né, do intervalo, na hora do almoço. Então, vocês conseguem identificar, na hora do almoço, o aluno conseguiu se alimentar sozinho, ele foi lá, ele conseguiu pegar o alimento dele, ele foi ao banheiro, ele voltou, ele lavou a mão dele sozinho. Então, vocês conseguem analisar essa independência, autonomia do aluno, tá? Então, são questões que vão estar presentes no anexo 1. Tá? Então, não tem como esse documento ele ser superficial. Por exemplo, já aconteceu de eu pedir alguma avaliação inicial para dar uma, né, analisada e ver ali que tinha uma página. Então, com uma página, em uma página, a gente não consegue identificar todas essas questões do aluno, porque é complexo, né? Vai bastante coisa, é bastante itens a ser analisados, tá? Depois a gente vai lá ver, vocês vão perceber que o roteiro é grande, né? Então, não tem como ser em uma página, por exemplo, tá bom? Na questões da vida no lar, né? Vocês vão sim tirar, coletar com os pais, a mesma coisa, né? Em todos eles, vocês vão, né, ver com os responsáveis, mas vocês conseguem também analisar essa questão de vida no lar dentro da própria escola, né? E como que vocês vão fazer isso, então? Aqui tem uma perguntinha, ó. Na questão da vida do lar, quais atividades vocês realizam para avaliar o que diz respeito à vida no lar? Então, além das informações obtidas com os responsáveis na hora da entrevista, vocês podem levá-lo à cozinha da escola, por exemplo, né? Fazer uma atividade com ele lá dentro. Então, percebeu, vai fazer né, pode fazer um suco, uma receita, preparar alguma coisa, pegar algum alimento, né? Então, pode trabalhar com ele né, dentro da cozinha da própria escola, tá? No momento do lanche, aproveitar vai uns minutinhos antes, que são questões de avaliação. Então, informa certinho, combina certinho com a coordenação, explica, né, o motivo, mostra que contém, dentro da avaliação inicial, contempla essas questões de avaliação, né, de vida no lar, e por que que vocês estariam utilizando a cozinha nesse momento, né? Para que você precisa avaliar dessa forma, tá? Dentro da própria sala de recurso. Então, dentro da própria sala de recurso, você consegue observar a organização do aluno, né? A organização do aluno, como que você pode pedir para ele te ajudar né, em alguma coisa, em algum arrumar determinado material. Então, você vai perceber essa organização do aluno dentro da própria sala de recursos, tá? As habilidades sociais, né? Que são as relações aí familiares, com o grupo, com estranhos, né? Relações formais, estabelecimentos de vínculo, liderança, autodefesa, autocrítica. Então, dentro do item habilidades sociais, tem todas essas questões para ser analisada, tá? Então, qual tipo de atividades que vocês vão utilizar? Né? Do que vocês podem pensar? O que vocês podem elaborar para que seja a avaliação de vocês contemple essa questão? Tá? Então, vai verificar se ele tem amigos? Você vai dar uma observada nele no intervalo para ver se ele interage, se ele consegue se entender com os colegas, com os professores. Então, observa na sala de aula, observa no intervalo, né? Observa numa festinha que a escola proporcionou, num evento, num passeio. Todas essas questões, né, esses momentos podem ser momentos de avaliação, tá? Então, como que ele lida com questões de frustrações, né, dentro do ambiente escolar? Ele fica nervoso, desencadeia né, comportamentos mais, assim, inadequados. Então, tudo isso vocês conseguem analisar, tá? Demora um pouquinho para fazer a avaliação inicial? Compreendo, sim, que demora,
né? Não é assim de um dia para o outro que vocês conseguem concluir essa avaliação. Mas também não é chegar lá em junho, né? Chegar em junho e ainda não está pronto esse documento, tá? Que já aconteceu de chegar na escola, conversar, pedir o documento, e daí a coordenação fala, mas já foi cobrado, a professora já foi conversada, e a professora ainda não entregou. Então, né, vamos nos organizar para que esses documentos já estejam todos entregues, né, todos bonitinhos, para não ter esses atrasos, tá? Desempenho na comunidade, mesma coisa, né? Como que você vai identificar se o aluno ele tem compreensão desses conceitos ou não, né? Então, ele tem conhecimento dos seus direitos e deveres, ele entende para que serve igreja, hospital, bombeiros, né? Ele tem esse conhecimento. Como que vocês podem analisar tudo isso? Então, vocês podem fazer através de imagens, apresentar um banco de figuras, né, para o estudante, e através da imagem até mesmo podem adaptar, né, e fazer né, ver se o estudante ele tem uma leitura ou não. Então coloca figuras de hospital, por exemplo, e coloca a palavra tudo misturado. Então monta as figurinhas e vai pedindo para ele pegar as palavrinhas e colando um embaixo do outro, né? Pode fazer um recorte colagem, por exemplo. Então tá lá a figura do hospital, coloca a palavrinha aqui hospital, ver se ele associa a imagem com a palavra. É uma estratégia também para avaliar se esse estudante faz associação ou não, né? Pode colocar né, o profissional, colocar uma figura de um enfermeiro no hospital, um bombeiro, né, e lá a figura do corpo de bombeiro, ver se ele consegue colocar as figurinhas no lugar certo, né? É uma sugestão também de ideias que vocês podem fazer. Analisar, ver se o estudante tem compreensão para que serve o bombeiro, em que momento que eu vou utilizar esse serviço, certo? Aqui são algumas ideias, né? Vocês aí, de acordo com o que a gente já vai falando aqui, está falando, tenho certeza que alguns professores aí já imaginaram, eu poderia usar tal atividade, né? Poderia fazer tal coisa, tal coisa. Então, vocês que estão na prática têm mais ideias ainda do que podem ser feito, porque vocês conhecem o aluno de vocês, né? O aluno, posso ter lá 3 alunos com deficiência, né, com DI, mas os 3 vai aprender de um jeito, né? Os 3 são diferentes, os 3 têm necessidades diferentes. Desculpa. Então, através de atividades, por exemplo, com instrumentos musicais, vocês vão conseguir identificar diversas habilidades, né? Vocês podem montar uma bandinha. Tem quantos alunos na sua turma? Né? Cada um utiliza de um instrumento. Faz uma roda de conversa com esses alunos, né? Cada um conhece o que, faz o que, se já viu, se nunca viu, né? Um instrumento. A mesma coisa é identificar objetos de olhos vendados, descrevendo aromas e texturas. Então, reconhecem cheiros, né, de aromas diversos, de alimentos, de perfumes, enfim. Vocês podem fazer uma caixinha e colocar os objetos com diversas texturas dentro. Ele sabe dizer o que é liso, o que é grosso, né, o que é áspero, o que é mole, enfim, né, frio. Vão identificar todas essas questões. E dentro disso vocês podem surgir, né, outras assim habilidades que vocês
não imaginava, né? Não esperava que talvez o aluno soubesse ou não soubesse. Então, vai ser informações que vão enriquecendo a avaliação inicial, tá? Muito importante. Depois de elaborado, né, a avaliação inicial, o anexo 1, vocês vão compartilhar com os professores da sua escola, tá? Terminou o anexo 1, você vai compartilhar com eles essas informações. Fala, ó, marca um ATPC com o coordenador. Hoje nós vamos falar, né, de fulano e fulano. Pega lá sua turminha, fulano, fulano e fulano. Tá? Então, esse aqui, o anexo 1, deixa disponível aos professores para que eles tenham conhecimento, né, que isso vai ajudar eles na adaptação curricular também, porque são informações importantes para eles analisarem e ver o que é o mais importante naquele momento para a adaptação curricular. Então, avaliem, conversem com os professores, analisem esse documento juntos, façam uma troca, né, uma troca de informações. Coloca lá, fulano de tal, apresenta isso, 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 isso. A avaliação foi feita dessa forma, utilizei tal recurso. Vocês vão apresentar isso aos professores, tá? Vão trazer eles para junto de vocês também, para vocês apoiá-los e eles apoiar vocês também. Tá? Então, não é um documento que fica somente em posse da professora da sala de recurso. É um documento que é para estar disponível aos demais professores da escola também. Tá? Eu tenho falado isso nos ATPCs para eles, tenho falado para eles cobrarem de vocês esses documentos, tá? Então, assim, não pode chegar lá no segundo bimestre e não ter nada pronto ainda, porque eles vão cobrar, eu, né, tenho orientado eles. Então, vamos trabalhar em cima disso, né? O anexo 1, eu até coloquei aqui para vocês aí o caminho do site da diretoria, mas eu vou mostrar também lá no site. O anexo 1, como eu disse, ele tem um roteiro a ser seguido, né? Então, vocês vão fazer um relatório bonitinho, um relatório descritivo, tá? Dessa avaliação, né? Então, cada professor fala, mas eu peguei um modelo daquele professor, mas eu peguei um modelo do outro, tá diferente, tá não sei o quê, não sei o quê. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que seguir? O roteiro é um só para todos, tá? Então, aonde vocês vão achar? Eu coloquei essas instruções CEGEB, né, os anexos, lá no site da diretoria. Então, lá vocês podem achar também. Entra no site da diretoria, no link Núcleo Pedagógico, lá em Educação Especial, vocês vão abrir a página, né, a pasta lá, Materiais para Professores, tem uma pastinha com diversos documentos lá. Vai ter várias pastinhas, vocês vão uma pastinha Instrução CEGEB, tá? Mas eu vou mostrar aqui também, deixa eu pular para vocês aqui, que se vocês entrarem lá no site, se vocês colocarem no Google, vou voltar para vocês poderem ver. Ó, se colocar lá no Google Instrução CEGEB, vai aparecer esse site aqui, ó, CAP. Entrem nesse site e ele vai dar para vocês os anexos de todas as deficiências, do auditivo, físico, intelectual, que é o que nós estamos trabalhando hoje, visual e autismo, tá? Então, vamos entrar no intelectual. Acho que eu já baixei aqui, já está baixado aqui. Então, vamos entrar lá no intelectual para vocês verem. É um documento extenso, né? Ele vai falar da definição de diversas, que é aquelas 10 lá, ó, as 10 habilidades de comportamento adaptativo. Vai falar sobre matrículas, né? Enfim, diversas informações aqui. Uma coisa, acho que eu falei lá no início já, que a avaliação inicial, esse anexo 1, ele tem que ser feito logo no início que o aluno fez a matrícula na sala de recurso. Né? Então, isso não é uma coisa que eu falo, tá aqui, ó.
a ser realizada no ato da matrícula do aluno na sala de recurso, com reavaliação a cada final de ano letivo. Então, não é para esse documento começar a fazer lá no segundo bimestre, né? Então, no ato da matrícula, já começa a fazer, né? Preparar essa avaliação inicial, tá? Então, no máximo, uma semaninha aí, ela tem que estar concluída, tá? Então, vamos ver a carinha do roteiro. Para quem já conhece, já viu isso aqui diversas vezes, mas sempre é bom relembrar, né? Para quem já está acostumado a fazer, tudo bem. Aqui está o roteiro que deve ser seguido. Então, ó, tem essas linhas aqui, mas vocês não vão seguir essa linha. Vocês vão seguir somente o roteiro que está aqui, que vai ser contemplado. Faz um relatório descritivo e todas essas questões aqui vão estar contempladas no relatório de vocês, tá? Ó, avaliação do professor especializado. Então, todos esses itens já tem aqui para vocês se nortearem, o que vocês vão avaliar, o que vocês vão observar, né? Então, vocês vão observar dentro da comunicação, essas questões aqui. Dentro do autocuidado, essas questões, independência e autonomia, em relação à higiene, controle de esfíncter, para vestir-se e alimentar-se. Então, tem aí o que vocês vão analisar, vão observar. Tá, ó, vida no lar, habilidades sociais, eles dão os itens, desempenho na comunidade, também lista aqui, ó, os itens que nós falamos lá, independência na locomoção, né, do que ele vem para a escola, ele vem sozinho, ele vem de transporte, como que ele vem, tá, ele sabe ir ou não, a saúde e segurança. Então, ele tem cuidado com a própria vida, né? E com a do outro, com a do colega, ele tem essa noção, ele sabe tomar remédio sozinho. Então, ó, todas essas questões vocês vão contemplar, vão analisar. Habilidades acadêmicas, né? Olha os roteirinhos aí para vocês também. Habilidade sensório-motora, imagem corporal, esquemas, equilíbrio corporal, visual, auditiva, né? Então, tem bastante coisas que vocês podem ir tendo ideias e fazendo, tá? Aqui aparece, ó, as 10 habilidades de comportamento adaptativo. Volto a dizer que é aquela do nosso primeiro slide, né? Que não é só ficar na atividade, folhinha, né, caderno, tem que envolver as atividades práticas, concretas, tá? Para o estudante ter aí um desenvolvimento maior, não é ficar só trabalhando em cima, né, de ciência, geografia, história, matemática, português, mas consigo ajudar matemática, consigo ajudar português, o aluno não é alfabetizado, ok, vamos preparar o nosso, né, plano de atendimento com essas questões, porque se o aluno é alfabetizado, ele precisa ser alfabetizado, então a gente não vai deixar essas questões de lado também, certo? Avaliação pedagógica, né? O que se conclui? Depois de feita a avaliação, qual a conclusão? Então, o aluno apresenta comprometimento nas seguintes habilidades do comportamento adaptativo. Quais são as habilidades do comportamento adaptativo? Essas aqui. Quais dessas aqui ele apresentou comprometimento? Tá? Aí tem as observações do professor e as condutas a serem seguidas. Tá? Então, ó, deverão constar as habilidades que o aluno precisará desenvolver. Tá? O professor especializado deverá descrever quais as habilidades que o estudante possui. Então, dentro dessas aqui, quais ele já possui, né? E o que ele precisa desenvolver.
Aqui é o anexo 2, que é o plano de atendimento, mas vamos focar nele numa próxima oportunidade. Tá? Então, essa é a carinha da instrução CEGEB, que se vocês precisarem, já sabem onde encontrar. Né? Coloca no Google e vai achar esse site aqui. Tá? Então, tem um norte a ser seguido, tá bom? Tem um caminho, um roteiro para se fazer a instrução CEGEP, né? Para se fazer a avaliação inicial, que é o roteiro que está lá na instrução. Então, se pegou o modelo de um, modelo de outro, tal, vocês já sabem o que seguir, tá? E fazer um relatóriozinho descritivo, né, contendo todas as informações possíveis sobre o aluno, para que tenha aí né, uma clareza quando for construir o PAI, né, o plano de atendimento individual. Tá? Muito bem. Estamos chegando, né, no final da nossa formação. Eu espero que tenha colaborado aí bastante com vocês, tá? Às vezes fica repetitivo, o pessoal que já está com a gente aí na rede, mas mesmo assim, às vezes acaba demorando um pouquinho, né, nas avaliações aí, e isso não pode acontecer, tá? Porque o anexo 1 é um documento oficial do aluno, e qualquer situação que ocorra com ele, né, que precise comprovar alguma coisa, vai ser pedido este documento, tá bom? Então, vamos nos atentar a esses documentos. Vou deixar aqui meu telefone para vocês, telefone lá da minha mesa, a maioria de vocês também tem meu contato, e podem, né, me ligar na minha mesa, precisando. Se vocês quiserem mandar no e-mail para mim também, eu fiz, estou com dúvida, para quem nunca fez, né, por exemplo, e estou com dúvida se está certo, se não está, quer mandar no meu e-mail? Pode mandar, pega um, né, que você fez, não precisa ser todos, porque eu não vou dar conta de ler todo, de todo mundo. Pega um e coloca no e-mail para mim e fala, Gidiane, dá uma olhadinha, ver se está de acordo, né, com o que foi falado no ATPC. Daí eu dou uma olhada e vou falar, tá ok, né? Tá tranquilo, tá contemplando tudo, não tá. Então a gente vai analisando caso a caso, tá bom? Mas o importante é isso, que vocês detalhem as dificuldades do aluno, depois elaborem o PAI. Numa próxima TPC a gente aborda a questão do PAI, tá? Que é onde a gente vai falar um pouquinho mais das atividades práticas. Desejo a todos um ótimo trabalho, um excelente trabalho para vocês, que tudo ocorra bem, que as novas que estão entrando agora que sejam muito bem-vindas. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá bom? Beijão a todos, beijo, 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 tchau, 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 até uma próxima. Não desistir. O desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. Não desistir é sempre um desafio para nós. É mais fácil desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. Porque hoje, por exemplo, você passou por inúmeras experiências em que você passou pela tentação de poder dizer, olha, eu desisto, não quero mais. Existem situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes nem é fruto da nossa escolha, e que a gente não dá conta de levar até o final. Existem situações que a gente desiste no meio do caminho. A gente não consegue ser fiel até o final. É claro que existem coisas que a gente realmente precisa ser capaz de dar um basta. Mas existem muitos projetos que nos levariam a situações muito bonitas e que a gente não vai chegar ao resultado porque faltou disciplina no momento que a gente trabalhava para a realização dele. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair.
Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. Mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência nós não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente, quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz aquela velha frase: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? E quais são os desafios para nós hoje? Não perder a partida, não perder o referencial do que é mais importante para nós. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. E sendo livre, você ter condições de superar-se, de ir além, de não desistir. É na vida, é na luta, é no dia a dia, é você colocando confiança em você mesmo, é você acreditando que bola para frente, vamos lá, para você poder alcançar. São tantas coisas maravilhosas que a vida lhe reserva. Vamos vencer essa partida porque ela está só começando. Eu quero isso, eu vou lutar por isso, porque eu acredito no valor disso.